O STF decidiu que o pagamento mediante requisição de pequeno valor em execução individual de sentença coletiva não implica em violação à vedação de fracionamento de valores em cobranças realizadas contra a fazenda pública. Vou explicar melhor o que acontece. O artigo 100, parágrafo 8º da Constituição Federal dispõe que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra de valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total, ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. O que acontece? A Constituição Federal prevê o pagamento de condenações de pagar a quantia certa contra a fazenda pública mediante precatórios. E o precatório, ele tem como data limite para expedição dia 2 de abril de cada ano, e os precatórios expedidos até essa data são pagos até o final do ano seguinte. Se expedido a partir dessa data, vai ser pago apenas no ano subsequente. Então, por exemplo, um precatório expedido em março de 2024 vai ser pago até 31 de dezembro de 2025. Se for expedido, por exemplo, em maio de 2024, vai ser pago até 31 de dezembro de 2026. Então, há um prazo aí, um tanto alargado para pagamento de precatórios. No entanto, as chamadas dívidas de pequeno valor, que no caso da União e das autarquias federais, o critério é o de 60 salários mínimos, o pagamento dessas dívidas aí é feito mediante a requisição de pequeno valor, ou o chamado RPV, que aí é pago em 60 dias. E o que essa vedação de fracionamento faz é impedir que, por exemplo, uma parte autora venceu uma ação contra a União, que foi condenada ao pagamento de um valor correspondente a 40 salários mínimos de danos materiais e mais 40 salários mínimos de danos morais. Total aí de 80 salários mínimos, né? Então, o que essa vedação faz é impedir que a parte autora peça o pagamento dos danos materiais mediante um RPV e os danos morais mediante outro RPV. Ou ainda, se nesse mesmo caso fosse um dano moral de 80 salários mínimos e um dano material de 40 salários mínimos, ele também não poderia pedir o pagamento do dano moral via precatório e apenas os danos materiais via RPV. Enfim, o que se considera o valor total cobrado pelo exequente. Então, ele tem que pagar, nesse caso, mediante precatório, salvo se ele vier a renunciar o valor que excede esse teto aí de 60 salários mínimos. Então, naquele primeiro exemplo, que era uma cobrança de 80 salários mínimos, ele teria que renunciar a 20 para poder receber os 60 salários mínimos em 60 dias mediante RPV. O STF já tinha um entendimento, inclusive, no sentido de que na cobrança realizada por litisconsortes ativos facultativos, ou seja, são pessoas que têm a mesma demanda contra a União e ajuizam conjuntamente. Nesse caso aí, se considera o valor devido a cada um dos autores separadamente, já era o entendimento do STF, no tema de número 148. E agora o STF diz que essa mesma interpretação, essa mesma ratio decidendi, deve ser aplicada na execução coletiva, porque o fato de a ação ter sido ajuizada por um substituto processual, né, que representa toda uma categoria de pessoas, né, titulares de direitos individuais homogêneos, isso não altera a natureza individual e divisível do crédito. Portanto, na execução individual da sentença coletiva, ainda que promovida pelo substituto processual, deve ser considerado o valor devido a cada um dos interessados para fins de definição se o pagamento será mediante RPV ou precatório. Então, a tese foi fixada no sentido de que a execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo promovida por substituto processual não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição. E se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de se inscrever no canal e de clicar no botão de curtir. Até a próxima!